Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio Grande do Norte. Uma história de lutas e vitórias. Quando tudo começou. Começou quando aquele homem chamado pastor José Hermínio entra em direção a esta cidade com o intuito de pregar a palavra de Deus. Assim começa a grande obra de Jesus Cristo, usando a Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Campo Grande, como podemos observar, aquele homem vindo em direção a esta cidade. 18 de abril de 1968, tive a felicidade de entrar aqui juntamente com o Celso Macena, lá de Janduís, Francisco Vieira e o irmão Raimundo Camelo da Silva. Nós três chegamos aqui para cultuar o Senhor depois de uma longa persistência, porque ninguém queria dar apoio. Na cidade tinha um cego chamado José Rocha. Esse cego nos recebeu, nos acolheu na sua casa sem condição alguma, mas nos recebeu e nós começamos a fazer a evangelização da cidade. Fiz uma visita ao padre Militão, pároco da comunidade, da paróquia local, e ele me disse que não tinha terreno para crente nesse lugar. Eu disse para ele: tem sim senhor, terreno para crente eu não quero, eu quero terreno para Jesus, seu coração é uma terra onde Cristo precisa habitar. Na saída ele disse: você vai pregar? Eu disse: vou. Então pregue contra a bebida, porque o povo daqui bebe demais. Eu disse: não vim aqui pedir mensagem, eu vim visitar a visita de cortesia, e agora eu vou pregar o que Deus mandar. Naquele dia eu falei a palavra do Senhor e ninguém aceitou. No futuro nós tivemos a felicidade de fundar a igreja e ver a obra crescer para a glória do nome do Senhor Jesus. Dificuldades, apedrejamento, tudo eu sofri aqui, mas Deus foi conosco e a porta está aberta. O reino de Deus está implantado em Campo Grande e não há quem possa impedir o reino de Deus para gente. O primeiro culto, 10 de março de 1968. Essa casa, no sítio Vaca Morta, onde aconteceu o primeiro culto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, dirigido pelo pastor José Hermínio. E ele agora é quem nos conta essa história. Era o dia 7 de março de 1968, quando, depois de termos recebido um convite e formulado o compromisso de estarmos aqui, o dono dessa casa é Francisco Antônio da Silva, casado com a irmã Antônia Almeida, conhecida popularmente por irmã Mimim. Nós chegamos aqui, eu, pedalando na bicicleta, Francisco Vieira, pedalando outra bicicleta, Celso Macena, de saudosa memória, pedalando na bicicleta, e o pregador da época, o maior pregador da época, Raimundo Camelo da Silva. Ele também pedalando na bicicleta. Gastamos 3 horas de Janduís para cá, porque tivemos que abrir 35 cancelas, vindo aqui por dentro. Chegamos aqui, fomos recebidos e nos serviram lanche, serviram almoço, dormido durante o dia, merenda à tarde, e a irmã apareceu trazendo uma oferta. Ela dizendo: pastor, aqui eu tenho dinheiro para entregar. Que dinheiro? Meu dízimo. Quem ensinou a senhora a dar dízimo? Porque aquela irmã havia crido 9 meses antes e nunca mais tinha ido no culto. Ela não sabia o que era dízimo. Quem ensinou a senhora a dar dízimo? Ela disse: os descrentes estão aqui, disseram que para ser crente tinha que dar 10%. E eu comecei a juntar, já faz quase um ano. E a senhora é empregada de quê? De nada. A senhora ganha de quê? Eu não ganho de nada, mas quando eu vendo uma galinha, quando eu vendo algo das minhas galinhas, quando eu vendo um frango, quando eu vendo um borrego, um carneiro, eu tiro o dízimo. E aqui tem 3.200 cruzeiros de dízimo naquele dia. Está confirmada a minha estada aqui com o compromisso que Deus tinha. À noite nós fomos sur multidão de pessoas na frente dessa casa, bem descampada naquele tempo. E o pregador, nós pregamos aqui, mas o pregador oficial foi Raimundo Camelo da Silva. Raimundo Camelo da Silva era um crente lá de Janduís que pregava chorando. Lá, quando ele terminava de pregar, estava morando para todo lado do outro. De uma maneira extraordinária, Deus usava aquele rapaz de uma maneira gloriosa. E quando fizemos o apelo, 10 almas aceitaram Jesus como Salvador. Dentre eles, Antônio Apolinário da Silva, que tornou-se pai do primeiro vice-prefeito de Triunfo Potiguar,
tornou-se pai da primeira secretária de saúde do município de Triunfo Potiguar, tornou-se pai do primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Triunfo Potiguar, e por aí vai. Deus tenha abençoado grandemente. Das outras pessoas que queiram, estava a mulher de Francisco Frazini, que hoje mora na cidade de Mossoró, é viúva do saudoso companheiro Francisco Frazini. Quem é Frazini? Francisco Frazini era um moço aqui que trabalhava em garimpo, não conseguia quase nada. Aceitou Jesus como um salvador. Veio morar em Triunfo Potiguar, passou muitos apertos, mas Deus abençoou, e um dia Deus falou dizendo que ia torná-lo funcionário público federal. Ninguém acreditou, porque como é que um analfabeto vai ser funcionário público federal? Lá em Mossoró ele conseguiu trabalhar como operário de enxada, trabalhando de enxada na Exam. A Exam era municipalizada, ele tornou-se funcionário público municipal. Anos depois, a Exam tornou-se estadualizada, foi estadualizada. Consequentemente, Francisco Frazini ficou funcionário público estadual. Hoje a Exam é federalizada, Francisco Frazini chegou a ser funcionário público federal. Deus cumprindo a profecia daquele dia. Hoje a irmã Toninha mora ali em Triunfo Potiguar, com a sua família já muito velhinha. Mas nós vamos na outra casa ali, onde nós dirigimos um culto de vigília, o senhor batizou 7 crentes com o Espírito Santo. Esse aqui foi o primeiro culto, dia 1º de março de 68. E outros cultos dirigimos, mas no futuro, Deus deu outra casa maior. Está faltando, está conosco aqui, o irmão Cícero Pulmão da Silva, que assistiu o primeiro culto aqui. Não era crente e só tornou-se crente um ano depois. Aquele cidadão tornou-se pastor de várias igrejas do Oeste, inclusive Baraúna, e pastoreou até o mês de julho desse ano. Hoje, depois vieram outros pastores, assumiu Lira quando eu saí, assumiu o pastor Antônio Nilson e outros pastores. E pastor residente aqui foi Antônio Ferreira não foi Antônio Ferreira, o primeiro pastor aqui foi Cícero. Teve Cícero Maia, teve Lorival, teve outros, outra pessoa vai dar os dados desses mais novos. E hoje o pastor atual é o pastor Valdemar, que veio de São João do Sabugi, está desenvolvendo um super trabalho na cidade e na região. Esse sítio Vaca Morta, ele pertencia, quando o Triunfo era jurisdição ainda da cidade de Campo Grande. Hoje, como vocês estão vendo, essa casa está abandonada. Hoje aqui realmente é município de Triunfo Potiguar, pois Triunfo foi separado da cidade de Campo Grande, e nós podemos perceber que essa grande obra ali na cidade de Campo Grande começou por este lugar tão simples, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, colocou em suas mãos, e hoje a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Campo Grande tem um prédio residente ali na sua cidade. E no mês de outubro de 1969, a gente já tinha trabalho firmado aqui, todas de 15 em 15 dias a gente vinha ali para a casa de Francisco Antônio e fomos fazer um culto aqui no Angico, na casa de Chico Apolinário, o pai do pastor Cícero Romão. Resolvi passar aqui para convidar seu Avelino Almeida, que estava deitado nesse alpendre aqui, várias redes, a família tudo deitada aqui, era um domingo à tarde, tudo satisfeito, pegando esse vento que sopra daqui. E eu disse, boa tarde. Disse, boa tarde, quem é você? Eu sou pastor da Assembleia de Deus, vou dirigir um culto aqui, seu Chico Apolinário, vim convidar vocês para acompanhar esse culto, Deus tem uma palavra para cada um. Ele deu uma risada grande, mostrou, fez aquele riso de cágado que mostrou até o tronco da orelha, a boca viu da orelha. Me disse, olha, eu aqui não quero negócio com protestante, vocês são um bocado de mentiroso e enrolão, vocês não têm vergonha, sai seduzindo de casa em casa, pra gente mudar de igreja, de religião, e da minha igreja não tem quem me vira, ninguém me vira. Eu estou consciente que sirva a Deus e que a minha igreja ninguém me vira. Eu tive um impacto, eu fui impactado com aquela grosseria dele. Parei aqui, desejei que a terra se abrisse para eu entrar, eu pedi que a terra se abrisse e eu entrasse, porque o apêndice estava cheio de gente aí. Eu fiquei morrendo de vergonha. Mas eu parei e fiquei refletindo ali, calado, sem dizer nada.
angustiado. Aí Deus começou a falar comigo, disse, abra a boca e fale. E diga que não se recebe um cidadão brasileiro dessa forma. Mostrei a ele que ele estava errado e que estava sendo induzido por uma inspiração maligna, que não era condizente com a palavra de Deus. Depois de um longo debate, a gente discutiu aqui, eu não entrei, fiquei aqui mesmo. Eu discuti com ele discutiu comigo, filhos, as filhas, nora, genro, era só rindo a eles, tudo mandando. Até que uma vez ele fez assim, realmente, seu pastor, eu nunca recebi ninguém. Agora você faça uma pressa a seu Deus, para ele falar comigo e dizer, pelo menos num sonho, eu não mereço Deus falar comigo, pelo menos num sonho dizer quem está certo. Se ele disser que vocês estão certos, eu me viro. Mas se ele disser que eu estou certo, eu me viro. Agora eu posso sair porque eu sou já deu espaço para Deus agir. Fui embora, e naquela mesma noite ele teve um sonho que não contou para ninguém. Acordou chorando e disse, olha, quem está certo são os crentes. Quem está certo são os crentes. E rebolou o fundo que tinha no mato, ali dentro tocava de rolo de fundo, de meio quilo de quilo. Jogou no mato, pegou um dinheiro, mandou um filho dele que tinha que pagar a conta dele, que nunca mais fumava, que quem estava fazendo era crente. Mas não quis ser crente. Com o passar dos meses e anos, ele adoeceu. E adoecendo, incapacitado pela idade de trabalhar, o filho dele, Neco Avelino, que morava em Jucurutu, veio buscá-lo. Concordaram em levar para Jucurutu e agora a terra. A casa fica com quem? A irmã Antônia Almeida, esposa de Francisco Antônio da Silva, arranjou dinheiro e comprou isso aqui. Por 5 mil, não sei se era milhões, não me lembro mais. Sei que teve a cifra de 5 no meio. Comprou e nós passamos, deixando de dirigir culto ali na casa apertada, para dirigir aqui. E um culto de vigília nessa casa, Jesus batizou 7 crentes com o Espírito Santo. Hoje, o Avilino já dorme no Senhor, porque anos depois eu fui a Jucurutu, pregar na praça de Jucurutu, e ele já estava crente, já velhinho, com a bengalinha na mão, a cabeça muito branca, e eu fiz o apelo e ninguém quis. Ele se levantava, pegava no bastão e baixava a cabeça e levantava e dizia, ô povo endurecido, ô povo de coração endurecido, morreu lavado no sangue de Cristo, eu testar com ele, eu enfrentar o batente, eu dar a vida, eu me gastar. Meu irmão, você que está me ouvindo e me vendo, no futuro você não vai me ver em figura, você não vai me ver ao vivo, mas você pode fazer alguma coisa e Deus vai registrar. É um acontecimento que estamos vendo hoje de 40 anos atrás. 40 anos atrás pensava que era aquilo mesmo, mas Deus está nesse negócio e quem fala evangelho recebe a coroa da glória e da justiça e vai morar no céu com Jesus. O primeiro crente da Assembleia de Deus em Campo Grande, na zona rural. Neste momento, eu me encontro aqui com a nossa irmã Antônia Almeida de Oliveira Silva, conhecida como a irmã Mimim. Ela que foi a primeira pessoa a aceitar Jesus Cristo no município de Campo Grande. E eu converso com ela neste momento, nessa entrevista, para ela contar a sua experiência, como foi esse dia memorável na sua vida. A senhora, irmã minha, aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Foi no dia 13 de agosto de 66. Como foi assim aquele dia para a senhora? A senhora, nesses dias atuais, a senhora se lembra como foi aquele momento tão maravilhoso? Foi uma bênção. Foi uma alegria imensa, irmão. Aleluia. Até hoje, glória a Deus por isso. Foi uma alegria tão grande que eu não sei nem me expressar o que Deus tem feito na minha vida, porque tem me sustentado, tem me dado esta alegria tão maravilhosa, porque é grande. Foi grande a alegria. Na hora eu aceitei Jesus e fiquei alegre, dando glória a Deus, chorando sem parar. A senhora aceitou Jesus na cidade de Caicó, a senhora morava no sítio Vaca Morta. No sítio Vaca Morta. Aí voltei para o sítio Vaca Morta. Naquela época era município da cidade de Campo Grande. Era. E a senhora morava ali. Conta-nos como foi aquela experiência quando a senhora chegou de volta já como serva do Senhor no sítio Vaca Morta. As dificuldades que tinham naquela época e como era
propagado o Evangelho? Foi muita luta, porque quando eu cheguei, o povo que vinha lá, mesmo até os meus parentes, dizia que eu não ia perseverar, que essa lei não era de Deus, era do Satanás. Foi muita luta, mas só tem que eu venci tudo em nome de Jesus. Eu dizia para o povo, olha, eu sei em quem eu crio. Eu creio no Deus vivo, o Deus do céu, que fez os céus e a terra. Aquele que me criou e hoje Ele me salvou. Hoje eu sou salvo na pessoa de Jesus Cristo. Eu dizia sempre assim, pode vir o que vier. Debaixo do sangue de Jesus eu sou crente. Glória a Deus por isso. Sempre a minha conversa era essa. A senhora aceitou Jesus de qual forma? A maneira como alguém pregou para a senhora, foi num círculo de oração, a senhora ouviu a palavra? Foi na escola. Na escola bíblica dominical? Sim, no dia de domingo, lá em Caicó. Fui com a minha irmã e fui para a escola. Antes de terminar a escola, eu já fui à frente. Digo, não, eu não vou deixar que termine a escola, não. Eu quero ser crente agora. Aí eu aceitei. Na época em que a senhora aceitou a Jesus Cristo, ele já estava na cidade de Janduís, o pastor Hermínio. Já. Ele foi o pioneiro daquela obra ali. Que experiência a senhora teve juntamente com o pastor Hermínio naquela época, vocês anunciando o Evangelho? Conte-nos uma das experiências que mais marcou a senhora, quando a senhora saía a pé, às vezes de bicicleta, propagando o Evangelho de Jesus Cristo aqui nessas localidades. Eu saía de pés para lá, um sítio chamado Buqueirão. Saía de pés, chegava lá, saía em casa, falando desse Jesus maravilhoso que ele morava na minha vida e continua morando no meu coração. Saía em casa, pregando, testificando de Jesus. Depois que veio outro irmão de Natal, que morava aqui, mas foi para Natal, lá se converteu. Quando chegou, esse irmão foi lá nesse lugar que ele morava lá perto. Quando chegou em toda casa que ele chegava lá, ele falava sobre Jesus. Aí as pessoas diziam, olha, mim já veio aqui, já falou desse Deus. Glória a Deus. Aí esse irmão até botou o meu nome como missionária, porque eu andei por todo canto de pés. Vinha para aqui para os cultos de pés. Quando não tinha ainda culto aqui mesmo, que não tinha pastor, que tinha o culto, eu vinha de pés. Hora e meia de viagem pelo caminhão, por onde vocês vão lá para casa. Hora e meia de viagem. Vinha aqui por dentro, 1h20 de viagem. E assim, vinha para o círculo de oração, que nesse tempo o círculo de oração era nas terça-feiras, hoje é na quarta. De 3 horas da tarde eu vinha, nunca me enfadei, o inimigo botou muito empecilho para eu não vir. Quando chegar no caminho, o inimigo botava cilhada, não sabe? Para eu ficar amedrontada, mas eu clamava o sangue de Jesus na hora, eu não vou dizer que eu tinha medo. Mas aí eu clamava o sangue de Jesus. Quando eu clamava o sangue de Jesus, tudo desaparecia. Que era com certeza para eu não vir os cultos, porque a gente vinha de pés, né? Não vinha carro naquele tempo. Que mensagem a senhora deixaria hoje para essa nova geração que nos assiste neste momento? A senhora como representante de Cristo aqui na terra, que sofreu muito por amor ao Evangelho, que mensagem a senhora deixaria para essa geração nova que nos escuta nesse momento através dessa entrevista? Que aceite Jesus como Salvador, como suficiente Salvador, porque Ele é a vitória de tudo. Porque Ele é quem nos abençoa em tudo. Como Ele me abençoa em tudo, Ele pode abençoar a todos, né? Porque Ele me abençoou de uma maneira tão grande que eu não sei nem me expressar. A senhora, nesse momento em que nós estamos chegando já ao nosso término dessa entrevista, eu quero agradecer a senhora, dizer à senhora que nós nos orgulhamos de hoje estarmos nessa entrevista. Observamos que a senhora é uma mulher firme, uma mulher de fé, de coragem. Eu quero cumprimentá-la com a paz do Senhor e agradecer a Deus por este momento tão importante. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. E logo em seguida estaremos agora partindo para um outro lugar mostrando a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no município de Campo Grande. Um dos primeiros crentes da Assembleia de Deus em Campo Grande, zona urbana, foi a irmã Francisca Bento da Silva. Neste momento estou aqui com a nossa irmã Francisca Bento da Silva, ela conhecida como a Irmã Preta, aos 72 anos de idade. E nesse momento
Eu quero saudar a irmã Preta com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Preta. Pai, Senhor. Que Deus lhe abençoe mais e mais. Amém. Me conte um pouco da sua conversão quando a senhora aceitou a Jesus Cristo aqui na cidade de Campo Grande. Como ela ocorreu aqui na cidade? Nesse tempo, só era eu e esses povos de crente, né? Mas, quando eu vi a pregação, né? Aí aceitei Jesus, né? Foi num culto, numa escola dominical? Foi numa escola, pela tarde foi. Estavam pregando a palavra de Deus e a senhora ouviu a palavra de Deus? Foi, Uma das experiências marcantes em toda a sua vida, que hoje, aos 72 anos de idade, é um privilégio para a senhora ter sido a primeira pessoa a aceitar a Cristo aqui dentro da cidade. O que é que a senhora diz para nós e para essa geração que nos observa, que nos vê através dessa filmagem? O que é que a senhora diria hoje, com os tempos, aquele momento maravilhoso que a senhora aceitou a Jesus Cristo? Eu aceitei, agradeci muito a Deus ter aceitado, né? E graças a Deus ainda estou caminhando aos 72 anos. Caminhando, Também pergunto para a senhora, doente, mas vou levando. Como foi conte-nos um pouco daquela época, as dificuldades que se tinham na propagação do Evangelho, na pregação do Evangelho. Como vocês faziam para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado aqui nessa cidade? Vinha irmã Zermina de João Luiz, né? Aí se congregava eu e irmã Corna. Não era nem 10, eram 5 crentes nessa época. Aí foi se convertendo, né? É verdade que aqui nessa casa da senhora foi onde aconteceram os primeiros cultos, onde muitos irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Aí a gente vai para a cidade. Nós estamos observando a nossa irmã Preta, ela assim bem conhecida, hoje com a sua idade um pouco avançada, um pouco debilitada das pernas, mas observamos que há uma chama dentro do seu coração. Irmã Preta, me diga uma coisa, como era naquela época a convivência da senhora com as demais irmãs, onde muitos irmãos foram perseguidos aqui na cidade de Campo Grande, muitas casas apedrejadas? Conte-nos alguma dessas histórias que a senhora chegou a viver, a conviver em um determinado ponto. Aqui, ao derrubar, furar o buraco da esteira, mas não, deixa eu furar o buraco, deixa arrumar. Diz-nos aqui também que aqui ao lado da sua casa foram momentos maravilhosos de verdadeiros pentecostes, onde a irmã Maria Rodrigues, saudosa memória, ela foi batizada com o Espírito Santo. Irmã Corme, irmã Antônio Maria Rocha, morava no Buceco. Foi os primeiros crentes no meu tempo, foi tudo aqui batizado aqui. Os cultos geralmente eram aqui na sua casa, quando não tinha alguns cultos ao ar livre? Às vezes eles iam pro Morcego, aí nós íamos pro Morcego. Sabe que Maria Rocha morava no Morcego e nós íamos para lá também. Às vezes de novo, lá. Aí, mas tudo era aqui em casa. E hoje, o que é que a senhora acha, fazendo uma relação entre aqueles tempos em que a gente via Jesus curar tanto, batizar tanto com o Espírito Santo, e hoje nós estamos observando um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, mas o que é que a senhora acha? Dentro de todas essas expectativas que nós estamos esperando, a senhora acha que esse mover do Espírito Santo, esses últimos dias, muitos crentes poderão realmente reviver essa chama do Evangelho? Pode. Com certeza, né? Pode. Nós queremos agradecer também a irmã Preta. Que Deus lhe abençoe mais e mais, Preta. Em nome de Jesus, mais uma vez, amém. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. O primeiro crente batizado com o Espírito Santo em Campo Grande foi a irmã Maria Rodrigues, já em memória. Primeiro batismo em águas, 20 de junho de 1971. E agora, nesse açude, onde antigamente era um barreiro, onde aconteceu o primeiro batismo em águas, e agora, juntamente aqui com o pastor José Hermínio, ele nos conta como realmente aconteceu aquele primeiro batismo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Era o dia 20 de junho de 1971, nós viemos aqui para efetuar um batismo em água. E naquele dia, quando chegamos em 21 de Potiguar, tinha caído uma chuva grossa e o rio estava cheio. A gente foi esperando o pastor de Natal, o pastor João Batista da Silva, o presidente geral no Rio Grande do Norte.
que mais tarde chegou ladeado pelo pastor José Barreto de Oliveira, na época pastor na cidade de Caricó. Também na cidade de Areia Branca, em Caricó era o pastor Raimundo Gomes Santana. Bem como o pastor Manuel Nuno da Silva, que era o pastor presidente aqui do campo. Descemos aqui cantando, louvando o nome do Senhor e descendo as águas batismais, batizado pelo pastor José Barreto de Oliveira. Vários irmãos, que não me recordo a quantidade. Uma curiosidade. Aqui nesse lateral existia a rua do Mucum, que era mais para cá. Quando foi feito o assalto, foi tirado, removido. E debaixo dessa moita do Mucum existia uma pedra que dava condição de se ajoelhar. Toda vez que eu vinha de João Luiz para cá, de bicicleta, eu parava aqui, fazia uma oração de 10 minutos, 15 minutos. Quando eu vinha a pé, a oração era maior, porque demorava mais cansado. Só que enquanto eu morei por aqui, eu fazia esse trajeto. Só que quando eu consegui um carro, um jipe para fazer a viagem, a primeira viagem que eu vim no jipe, eu não queria mais parar para fazer a oração. Foi aqui que várias vezes Deus falou comigo, eu falei, dando ânimo para prosseguir na jornada. Um fato que ficou na história. 17 de abril de 1970. Aqui foi onde aconteceu um grande fato, quando o pastor José Hermínio pregava a palavra de Deus, e essa casa aqui ele lembra bem, quando uma certa vez algo acontece na sua vida, onde ele nos conta agora como tudo aquilo aconteceu. 17 de abril de 1970, estava vendo naquele período da seca, uma emergência, e tinha turma que trabalhava na estrada para Upanema, para Janduís, para Potiguar e para Caraúba. E de noite se aglomeravam em Augusto Severo, na época era esse nome. Aglomerando-se em Augusto Severo, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha divertimento nenhum. Dia de semana, dia de sábado, eu vim dirigir o culto aqui, na casa de Edito Tintó. Não estava em Caratá, na Serra, trabalhando em garimpo. E a dona Cosma me recebeu, a irmã Cosma. E de repente chegou muita gente aqui, eu fiquei animado porque era homem de todo lado, os homens agenciados. Eu pensei que eles iam me ouvir. Eu não tinha som, claro que eu tinha uma lâmpada a gás, a querosene. Dava querosene, dava aço, a vela, camisa, normal. E eu fui pregar aqui, quando eu comecei a pregar, um grupo de homens começou a me apedrejar. Eu não podia fazer nada, o que era eu, sozinho para enfrentar uma multidão daquela, cerca de 300 homens. De várias cidades da região, porque eles vinham para a emergência. E me gesticulando na pregação, até com medo de ser alvejado por uma pedra daquela, saquei uma daquelas pedras pequenas. Com aquela pedra eu peguei a pedra e fiz um desafio. Vocês são homens, eu sou também. E eu posso com essa pedra quebrar a cabeça de um de vocês. Não vou fazer porque eu não sou vocês, eu sou eu tenho uma salvação que não troco por nada. Então eu prefiro morrer apedrejado como Estevão do que pregar essa palavra, do que jogar uma pedra para vocês. A irmã Melânia, filha esposa de Bárbara, lá em Janduí, já tinha vindo para esse filho. E uma pedra atingiu a cabeça dela. Terminando aqui, eu fui, na época o prefeito era Miguel de Chagas, e o nunca esqueceu. Apresentei o carro a ele levou para a farmácia, ele era bioquímico, farmacêutico e médico, mulher. E eu disse a ele, amanhã eu venho pegar. Eu não vou me ficar afrontado diante disso, até porque o Evangelho é poder de Deus para salvação do creio, eu não vou ficar assombrado. Vim no domingo pregar e não quis que ninguém fosse comigo. Fiquei em frente ao armazém de Francisco Pimenta, vice-prefeito das casas. E lá eu peguei, quando eu estava pregando, o sargento Canindé, delegado de polícia da cidade, o serviço da minha prisão, ele veio me dar assistência. Logo em seguida eu fui para o restaurante de Dona Conceição, e daí a gente intensificou mais a evangelização.
E para a alegria minha e glória do nome de Deus, há poucos meses encontrei em Natal um pastor que me conheceu e perguntou: você já morou em Campo Grande? Não, morei em Janto Luiz e pregaram em Campo Grande. Você lembra de uma pregação que você fez, tinha muita gente lhe apedrejando? Eu disse sim, 17 de abril de 70, que essa data ninguém pode esquecer. Ele disse: eu sou um dos que joguei pé em você. E hoje eu sou crente, sou pastor da Assembleia de Deus. São esses pormenores que ocorrem na vida do cristão que o impulsiona a avançar. A gente não pode parar, porque Jesus morreu para salvar pecadores e o pecador tem que se salvar aqui. Ninguém vai pensar que vai se salvar quando morrer. Quando morrer você sai salvo daqui ou sai perdido. Perdido como? Se aceitar Jesus como Salvador, sai salvo. O Salvador é Ele. Salvação não é no céu. Salvação é em Campo Grande. Salvação não é lá no céu. Salvação é no Brasil. É no Rio Grande do Norte. É na terra. Porque o Salvador veio do céu para a terra. E aqui na terra o pecador pode se libertar do pecado quando aceitar Jesus como Salvador. Por isso, eu cantava naquele dia e canto hoje. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, seja a voz do Salvador, que a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Essa foi uma das muitas histórias quando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus entrava na cidade de Campo Grande com o propósito de pregar a palavra de Deus. Também está aqui participando juntamente conosco o pastor Cícero Romão, que também passou muito por essas cidades, muitas ruas, levando a palavra de Deus. E logo mais estaremos mostrando aonde ele começou a sua parte também, levando a mensagem da palavra de Deus. Local dos primeiros cultos de oração. Foi exatamente aqui, na rua projetada no Alto da Esperança, entre a casa da nossa irmã Preta e hoje, onde funciona uma subcongregação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Campo Grande, e onde começaram os primeiros cultos aqui, exatamente aqui, em frente a esse muro da igreja onde funciona, entre a casa da nossa irmã Preta e o muro da subcongregação aqui do Alto da Esperança. Eu converso com o pastor Cícero Romão, ele que foi também um desbravador aqui na pregação da palavra de Deus, e ele nos conta um pouco de como foi a sua trajetória pregando a palavra de Deus aqui na cidade de Campo Grande. Pastor Cícero, a paz do Senhor, conte um pouco como foi a sua história aqui na cidade de Campo Grande. Meus irmãos, pela graça de Deus, eu sou filho na fé, pastor José Pereira, né? Levando a mensagem da palavra de Deus, no ano de 1969, em Triunfo Potiguar. Eu aceitei Jesus como o único suficiente Salvador, eu como novo convertido. Fui batizado com o Espírito Santo em 1971, fui batizado nas águas em 1970 e como auxiliado, os auxiliares, comecei este trabalho aqui, auxiliando o meu pastor Zé Minho, da cidade de João Luiz, e daí fui para Triunfo, Potiguar. Pela graça de Deus, Deus operou maravilha no meio da dificuldade. Muitos irmãos foram batizados com o Espírito Santo, especialmente aqui em Campo Grande. No meio da dificuldade, Jesus batizou os irmãos com o Espírito Santo. Eu tenho o privilégio de dizer para os irmãos que já no novo tempo aqui, que a gente dirigiu os trabalhos, primeiramente nas casas, mas depois da construção do templo da Assembleia de Deus aqui em Campo Grande, tivemos o privilégio de ver Jesus batizar 11 crianças com o Espírito Santo. Inclusive meus filhos de irmão Antônio Quintal e filho de irmão Adito, 11 crianças. O delegado de polícia, por não saber, mandou 2 soldados ali no templo da nossa igreja, e os soldados foram a mão do delegado saber o que estava acontecendo. E eu disse para eles: pode voltar e contar para o delegado que isso é o mistério de Deus. É o batismo com o Espírito Santo. Os soldados saíram, pediram desculpa e conversaram para o delegado. São essas maravilhas que nós contamos, né? Pela graça de Deus. E o trabalho se estendeu e
o pastor Nilson. Já depois do pastor Zé Hermínio sair do campo, da cidade de Janduís, entrou o pastor Lira, o missionário Lira, e hoje está na Venezuela. Mas no ministério do pastor Nilson, que foi pastor na cidade de Janduís durante 7 anos, e no ministério de Nilson, eu fui chamado para vir dirigir os trabalhos aqui na cidade de Campo Grande. Isto no ano de 1976 e no ano de 1980. Eu volto novamente para Triunfo, Potiguar, e dirigi os trabalhos do Senhor ali durante 4 anos. E no final dos 4 anos, já para entrar o ano de 1986, eu fui chamado pelo Ministério para trabalhar na Assembleia de Deus ali em Paraú. Isto em 1984. Trabalhei 6 anos. Em 1990, pela graça de Deus, realizando o trabalho, o meu ministério ali na cidade de Paraú, fui para a cidade de Janduís. Lá trabalhei 3 anos e 6 meses. E de Janduís fui chamado para a cidade de Itaú. Trabalhei 1 ano na cidade de Itaú. E de Itaú, Deus me chamou para a cidade de Baraúna. Com 15 anos, fui jubilado pela graça de Deus naquela cidade. E hoje ainda presto serviço na obra de Deus como pastor auxiliar ao pastor Francisco Oliveira, que está ali naquela cidade de Baraúna. Um grande trabalho foi realizado ali. Tudo isto eu agradeço a Deus para a honra e glória do seu nome. Muitas almas salvas, muitos crentes batizados com o Espírito Santo. E estou esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Brevemente Ele descerá para nos levar a arrebatar a sua igreja. Tudo isso são um agradecimento a Deus e agradeço a consideração dos irmãos fazendo este trabalho histórico. Isto é uma bênção para a cidade de Campo Grande, para o Rio Grande do Norte e para o Brasil. Tudo isso que Deus tem feito através dos sacrifícios dos pioneiros que passaram por esta cidade. Chegada da família do irmão Tintó a Campo Grande. Estamos neste momento com a irmã Lídia Bezerra, ela, esposa do irmão Antônio Tintó, em memória, juntamente com seu filho, o irmão Daniel. Estamos aqui conversando um pouco, mostrando a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campo Grande, como ela se iniciou. E eu converso nesse momento com a irmã Lídia. A paz do Senhor, irmã Lídia. A paz do Senhor, irmão. Conta-nos um pouco, a senhora hoje aos 67 anos de idade, nascida na cidade de Janduís. A senhora que, segundo as informações que nós escolhemos, chegou na cidade de Campo Grande no ano de 1975. Conte-nos um pouco como foi a chegada da senhora juntamente com o seu esposo, irmão Tintó, como foi essa experiência que a senhora teve na cidade de Campo Grande, contribuindo para a obra de Deus. Experiência muito linda, irmão, muito importante. A gente chegou ali pela manhã, em 75 a gente chegou ali. Novembro de Em novembro de 1975 foi um dia de felicidade. Quando foi à noite a gente foi assistir, meu esposo foi dirigir o primeiro culto na igreja. E ali foi muito alegre, muito feliz. Deus fez maravilha ali. Os irmãos tudo muito alegre, muito feliz com o meu marido. Recebeu a gente muito bem, graças a Deus. A gente ali foi muito bem recebido e ficamos ali 13 anos. Foi 13 anos de milagre, 13 anos de felicidade. Ali Deus fez grande coisa na nossa vida e na vida dos irmãos ali. A senhora, quando chegou na cidade de Campo Grande, pôde ver como as dificuldades naquela época eram muito grandes, muitas experiências. Conte-nos uma das experiências que ficou marcada na vida da senhora, juntamente com seu esposo, irmão Tintó, naquela época. Era muito difícil, irmão. A gente saía para o trabalho. Teve uma vez que a gente saiu para a igreja, era a gente tudo nervoso, porque os bêbados, irmãos, eram ali, e o povo dizendo assim: Dona Lídia, seu Antônio, tenha cuidado, porque o povo aqui bebe, fica aí no meio da rua, andando aí, correndo aí em transporte, tenha cuidado. E ali, eu dizia assim de mim para Deus: Deus, toma a nossa frente, dirige nossos passos, o Senhor sabe que aqui nós viemos fazer a sua obra, Senhor. Nós viemos a mandado do Senhor. Foi o Senhor quem nos colocou aqui. E se o Senhor nos colocou aqui,
para fazer a sua obra, Paizinho Santo. O Senhor vai cuidar de nós e vai nos guardar e nos livrar de todo mal. Não vai deixar que mal nenhum aconteça com a gente. Vocês ganharam ali muitas pessoas para Jesus. Muitas almas para Jesus. Conte-nos um pouco também daquela época em que muitas pessoas apedrejavam os cultos, as casas onde estavam. A senhora chegou a presenciar também alguma desses momentos ali na cidade de Campo Grande? Chegamos a presentear, sim, irmão, um culto na casa de uma irmã que a gente foi e o povo começaram, as pessoas não crentes começaram a jogar pedra nos telhados da casa e ali a gente começou a clamar a Deus e ali uma pedra veio e bateu numa irmã. Agora não estou lembrado o nome da irmã, mas a pedra bateu em uma irmã. Também foi informado que o irmão Daniel, na verdade, estava presente nesse dia, onde crianças, em um culto de oração, foram batizadas com o Espírito Santo. Você, Daniel, que fez parte de uma dessas crianças, conte-nos como foi essa experiência, você na época ainda criança. Foi não, a gente chegou lá e os cultos de oração lá no Campo Grande era muito animado. O pastor Cícero, o irmão, ele batia na campainha, mas as crianças não paravam de jeito nenhum de orar ao Senhor. De orar mais e mais. A gente, quando amanhecia o dia, já pedia a Deus que chegasse a noite para chegar no culto de oração para nós orar. E não tinha mais pregação nos cultos de oração, porque as crianças tiravam direto, né? E o pastor Cícero batia na campainha e no dia que não dava jeito, os irmãos arrodeavam, os adultos arrodeavam as crianças e ficavam ali até... E você observou essas crianças serem batizadas com o Espírito Santo. Foi uma maravilha, uma grande experiência, apesar de você ainda criança, mas que hoje você se lembra. Me lembro. As pessoas arrodeavam a igreja para saber o que estava acontecendo, mas não tinha jeito. A gente tomou de conta de todas as crianças e batizou essas crianças com o Espírito Santo. Graças a Deus. Irmã Lídia, na época o irmão Tintó, hoje de saudosa memória, partiu para a glória. A gente observava, hoje ouvindo algumas pessoas, alguns irmãos falando sobre o grande esforço, do empenho que ele tinha de pregar o Evangelho ali na cidade de Campo Grande. O que é que a senhora hoje tem a dizer daquela época? Hoje, apesar da senhora estar com essa idade, aos 67 anos de idade, mas a gente sente que é uma mulher de fé, uma mulher que tem um grande desejo a cada dia de servir ao Senhor Jesus Cristo. Para finalizar essa entrevista que nós estamos fazendo, juntamente com a senhora e seu filho, irmão Daniel, o que é que a senhora tem a agradecer, o que é que a senhora tem mais a dizer sobre essa história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campo Grande? O que é que a senhora tem a dizer hoje, a senhora, também que os seus filhos ali nasceram em Janduís, logo bem novos foram para Campo Grande, mas a senhora, mesmo pelas dificuldades, mas a senhora juntamente com o seu esposo batalhou pela fé e está aqui hoje de pé agradecendo ao Senhor Jesus Cristo. Irmão, eu só tenho muito que agradecer a Jesus, porque grande coisa Deus tem feito no meu lado, meus filhos. Cheguei de Janduís, eu vim de Janduís para Algo Severo, meus filhos tudo pequeno. A minha filha Jailma na época tinha 6 meses, foi tudo bem dizer, terminei de criar meus filhos em Algo Severo. Deus abençoou grandemente meus filhos. Pela graça de Deus, hoje eu vejo meus filhos todos na igreja, porque eu e meu esposo, Antônio Tintó, a gente tinha muito zelo, muito cuidado pelos nossos filhos. Quando nós ia para a igreja, nós ia com nossos filhos de um lado. Chegava lá, ia todos orar, não saía nenhum para sair para o lado de fora, para correr. Tudo era dentro da igreja orando. E meu marido, que eu tenho para dizer que o meu marido era um grande homem de Deus, esforçado na obra, abençoado, amoroso. Tanto era amoroso pelo trabalho, amava o trabalho do Senhor como amava a todos os irmãos, sem ficar nenhum fora, todos por iguais. E ali todo mundo queria bem a meu marido, todo mundo amava meu marido, do maior ao menor, graças a Deus. O que eu tenho de dizer para vocês, que obrigado, Jesus, eu tenho muito que agradecer a Deus pela vida de meu esposo, pelo tempo que passamos ali em Algo Severo. Servindo a Deus com prazer, eu e meu esposo e meus filhos, servimos a Deus com prazer. E hoje Deus preparou meu marido e levou para a glória. Mas eu estou aqui de pé, de cabeça erguida, louvando e bendizendo e glorificando o nome do Senhor, porque tudo Deus tem feito por mim e pelos meus filhos. Estou aqui sozinha, não tenho mais o meu esposo, mas cada momento da minha vida, eu agradeço a Deus por tudo que eu passei com o meu esposo, a felicidade,
que passei com meu esposo 40 e tantos anos de vida que vivi com meu esposo na vida do céu. Era uma vida maravilhosa, a minha vida com meu marido, muito amoroso a mim, muito me amava meus filhos, fazia tudo por mim, pelos meus Glória filhos. a Deus. Eu tenho muito que agradecer. Obrigada, Jesus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, está fazendo e vai fazer muito mais. Essa é Louvado seja uma Deus. das famílias que contribuíram para a obra da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali em Campo Grande. Que Deus abençoe a senhora mais e mais, Amém. irmã Lídia, ao senhor irmão Daniel. E o Vocês senhor também, irmão. Seja Nosso irmão abençoado. Daniel ainda quer falar sobre um exemplo que ele teve mais uma experiência na sua vida ali na cidade de Louvado Campo Grande. seja Eu me lembro Deus, meu quando Deus. pequeno ainda, meu pai, a gente foi fazer um culto nas casas, né? E a gente foi, lá não tinha energia, a gente fez com a lamparina, culto, né? Com aquele lampião. Ali naquela saída para Campo Grande, aquele sítiozinho ali, lá que tem aquela sul. Saída para Triunfo Potiguar ali, aquele primeiro ali, aquelas casas ali na fazenda ali. A gente fez um culto ali, não tinha energia, a gente fez no lampião mesmo, e ali Jesus operava mesmo lá. Graças a Graças Deus. a Que Deus. Deus abençoe mais e mais esta família, em nome de Jesus. Louvado Amém. seja Deus. Inauguração do Templo Sede, 19 de dezembro de 1976. Neste momento eu converso com o pastor Antônio Nilson de Oliveira, hoje ele é evangelista, ele que foi pastor na cidade de Campo Grande, e ele esteve presente naquele dia memorável, dia da inauguração do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Campo Grande, no dia 19 de dezembro de 1976. Eu converso agora com ele, e ele nos fala como foi aquele dia memorável para a Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande. Conta-nos um pouco, pastor Nilson, como foi aquele dia onde o senhor também esteve presente ali naquele grande culto de inauguração. Foi um trabalho maravilhoso, muita gente, um daqui da Natal, teve bastante gente ali da região, de Caraúba, de Patu, de Triunfo, Mossoró, né? E as autoridades também da cidade. Foi um trabalho do Zerbinho, pastor Manuel da Paz, que é o pastor, ali pertence à sua jurisdição. Foi um trabalho maravilhoso, uma festa muito boa, com reunião pela parte da manhã, à tarde, e o culto, o grande culto de inauguração, de ação de graça, um trabalho festivo, uma presença muito boa. Teve também uma convenção. Ali estiveram também muitos pastores naquele dia. O senhor que também chegou a dirigir a igreja ali na cidade de Campo Grande, na época de fevereiro de 76 a 1983, o senhor que também participou dessa história. Hoje o senhor já jubilado, ainda servindo ao Senhor, graças a Deus, com muita força, com muita alegria, sempre pregando a mensagem da palavra de Deus dos sítios. O que é que o Senhor nos diz, nos fala daquela época para essa época de hoje, pastor Nilson? Naquela época era mais difícil, né? Hoje a gente tem mais facilidade, tem mais estrada, mais condições, né? São mais esclarecidos, os crentes, né? Hoje tem suas dificuldades, mas o trabalho do Senhor melhorou muito. Naquela época ali a gente observava muitas dificuldades, o Senhor lutando ali por amor à obra de Jesus Cristo, se esforçando juntamente com a sua família. O Senhor vem até a cidade de Campo Grande, o Senhor filho natural de Campo Grande. Para o Senhor foi uma grande vitória, como filho de Campo Grande, chegar a ser um obreiro ali na cidade de Campo Grande. Eu me senti muito bem, ali na minha terra também, ali sempre me encontrava com a minha família, né? Pessoas da minha família, a gente conversava, evangelizava, andei pelos sítios, né? E foi muito bom, foi muita experiência boa ali, no campo de trabalhei no campo de evangelização, que era Janduís, Augusto Severo e Triunfo.
esse foi mais um dos grandes homens que Deus usou ali na cidade de Campo Grande para contribuir com aquela obra onde pregaram a palavra de Deus e muitas vidas aceitaram a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Primeiro pastor convencional. Neste momento nós conversamos com o pastor Antônio Ferreira, juntamente com a sua esposa, que aqui está, ela, Maria de Luz da Silva Ferreira, eles que foram enviados no dia 19 de fevereiro de 1983, ele que foi oficializado pela convenção da Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte, que tinha como pastor, saudosa em memória, pastor João Batista. Ele foi empossado aqui na cidade de Campo Grande, neste momento, nesse trabalho onde estamos contemplando a história da Assembleia de Deus aqui na cidade de Campo Grande. Eu converso com o nosso amado, estimado pastor. A paz do Senhor, pastor. Conte-nos um pouco como foi a sua história, a sua trajetória, quando o senhor chega juntamente com a sua esposa, juntamente com 10 filhos, chega na cidade de Campo Grande, com esse objetivo de levar a mensagem da palavra de Deus. Neste momento, conte-nos como foi essa experiência marcante na sua vida. A minha chegada aqui na cidade de Luiz Severo, na época, através de uma revelação. Primeira vez, eu assisti o culto de oração, dirigido pelas irmãs. Quando eu entrava na porta lateral, eu avistei uma mulher no culto da igreja, toda de azul. Então eu pensava que era o pastor, era a irmã que dirigia aquele trabalho. Mas ficamos lá na nave da igreja e terminou todo o trabalho e aquela mulher não apareceu. Eu perguntei ao irmão quem era aquela pessoa que estava sentada ajoelhado orando no púlpito da igreja, e eles não tinham ninguém, né? Então eu comecei a perceber que era realmente uma revelação de Deus ao meu trabalho aqui, ministro, um pouco por mês, a nossa convenção de ministro do Rio Grande do Norte, fui designado para Augusto César. O senhor, naquele tempo, eram muitas as dificuldades. Como o senhor chega como primeiro pastor dentro dessa história da Assembleia de Deus aqui na cidade de Campo Grande? Como foi naquela época a sua chegada? Quais eram os obstáculos que o senhor encontrou quando o trabalho começou a ser implantado? Encontrei 17 crentes, na maioria era assim como adolescentes, e não tinha renda da igreja. Era uma renda que a água e a luz da igreja atrasada, né? E a gente foi superando aquilo com fé, com coragem, e aquele momento de crise que nós enfrentamos, e Deus agiu de uma maneira, juntamente com a igreja, e tudo foi melhorando, o trabalho foi prosperando, né? Foi um trabalho que nós deixamos aí, e hoje é um grande trabalho, um gigante trabalho, né? Isso nós começamos de baixo. Eu fui o primeiro pastor empossado aqui na cidade de Campo Grande, que na época era Augusto Severo, né? Isso com muita luta, com muita dificuldade, fizemos vários trabalhos, assim como congressos, né? Não sabia nem o que era congresso, na época no qual muitos desses aí hoje permanecem ainda, né? Que a glória de Deus, e foi um sucesso para nós aqui. A senhora, dona Maria de Lourdes da Silva Ferreira, chega naquela época com 10 filhos. Muitos eram as dificuldades e gestante ainda de um outro filho. Qual foi a expectativa na senhora? A senhora, como mãe de família, como esposa de um obreiro, chega naquela época com essa quantidade de filhos, mas graças a Deus que vocês, pela fé, conseguiram ultrapassar os obstáculos. O que é que a senhora nos conta um pouco dessa história? O que eu conto que foi difícil, uma família grande, mas Jesus nos abençoou, graças a Deus, nos ajudou, os irmãos nos ajudavam. Eu lembro muito de uma deusa. Glória a Deus. Ela nos ajudou também. Então, assim, a gente venceu, né? Esperando no Senhor, confiando, sem experiência, né? Experiência muito pouca, mas o Senhor foi conosco e, graças a Deus, atravessamos. Jesus nos abençoou. Quando saímos daqui, saímos felizes, porque fomos abençoados por Deus, com certeza. Ele nos ajudou até aqui, a igreja, e só temos que agradecer a Deus. Graças a Deus. Naquela época, pastor Antônio Ferreira, o senhor chega, sabemos que o trabalho já tinha sido implantado, onde
o irmão Antônio Tintó, ele já iniciava os cultos aqui, graças a Deus, ele saudosa memória, já partiu para a glória. Mas o senhor chega em uma época em que, como era, na verdade, a cidade de Campo Grande, ela recebia esses homens chamados de crentes, como ele chamava, até mesmo naquela época ainda de capa preta. Como o senhor observou o senhor fez essa análise, realmente vocês tiveram aquele prazer, graças a Deus, e uma das experiências que o senhor ficou marcante nessa sua história, o senhor participando dessa história, conta uma das experiências mais importantes que o senhor presenciou aqui na cidade de Campo Grande. Nós fomos assim, porque aqui o regime era fechado, muito fechado. O grupo de irmãos, o número de irmãos era muito pequeno. A cidade é uma cidade que não abraçava muito bem o Evangelho. Havia muitas perseguições. Isso. Aqui foi na pedra, foi o couro que ele jogava. Tem até uma aí que tem um apelido de Geralda. Ela jogava o couro e então pegou o apelido Geralda do Ovo. Aí ela desesperava por isso. Mas foi gratificante, graças a Deus. Vocês chegaram naquela época, mas uma época difícil, mas boa de se anunciar o Evangelho, pois, graças a Deus, o campo é muito grande. Desde já nós queremos agradecer pela participação de vocês diante deste documentário, pois isso é de suma importância para o trajeto da Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Campo Grande. Eu quero agradecer pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntamente com vocês, vocês que foram participantes ativos dessa história. Eu quero ainda deixar uma palavra para vocês de agradecimento, para que vocês possam completar a cada dia essa fé tão firme, tão forte na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim foi um colégio, esse trabalho, que só me deixou cada vez mais experiência, né? E onde eu sofri bastante, porque a família é grande, sem renda, e a gente dispunha só daquilo mesmo. Abrimos trabalho em Caiana, Bom Jesus, Cabeça do Boi, Belgrador, aquele lugar ali. Carnaubais? Não, é da Serra da Medeiros, para a Serra da Medeiros, não é? Então foi essa luta todo dia na cidade, também fizemos vários batismos, né? Várias festas boas. Isso para mim foi muito gratificante, foi uma experiência muito profunda na minha vida ministerial, que ela até hoje marca, né? Graças a Deus, o senhor passou aqui o período de 1983 a 1989. Período bom, graças a Deus, muitas vidas aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E eu quero agradecer pela participação de vocês, na presença de vocês aqui, este documentário. Que Deus continue vos abençoando mais e mais, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obreiros que trabalharam na construção dessa história. O pastor José Hermínio Pereira chegou no dia 7 de março de 1968 e ficou até o dia 5 de fevereiro de 1975. Pastor José dos Santos Lira chega em 5 de fevereiro de 1975 e sai em 22 de janeiro de 1976. Chegou no ano de 1975 o diácono Antônio Tintó. Pastor Antônio Nilson de Oliveira chegou em fevereiro de 1976 e saiu em fevereiro de 1983. A Assembleia de Deus em Campo Grande recebeu o pastor Cícero Romão da Silva, que auxiliava o pastor Antônio Nilson de Oliveira. Chegou em janeiro de 1976. Sua saída deu-se em janeiro de 1980. No ano de 1983, no dia 19 de fevereiro, chegou a Campo Grande o pastor Antônio Ferreira, saindo em janeiro de 1989. O pastor Antônio Eugênio recebeu a igreja em 8 de janeiro de 1989 e saiu em junho de 1995. O pastor Raimundo Nonato recebeu a igreja em junho de 1995 e ficou até abril de 1998. Pastor Josean de Mesquita Cabral recebeu a igreja em abril de 1998 até fevereiro de 2001.
O pastor Raimundo Salviano da Silva chega em 15 de março de 2001 e sai em 5 de julho de 2003. Pastor Antônio Everton da Costa recebeu a igreja em 31 de julho de 2003 e ficou até 21 de agosto de 2005. Pastor Antônio Severino Pereira recebeu a igreja em 21 de agosto de 2005 e ficou até 21 de janeiro de 2008. Pastor Manuel Geraldo Gomes da Silva chega em 21 de janeiro de 2008 e sai em 16 de outubro de 2012. Pastor Francisco Alves da Silva Júnior chega em 16 de outubro de 2012. Essa é a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio Grande do Norte. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.